né? É com muita alegria que a gente chega aqui na presença do Senhor, mas também com muito temor. Amém, igreja? Amém. O pastor de vocês é detalhista. Ai, uma das grandes coisas é pontualidade e detalhe. Né? Amém, igreja? Então, hoje nós estamos no 6º dia da nossa campanha. Né? O Espírito Santo está me incomodando a fazer algo, então eu vou ser muito breve na palavra, porque o Espírito Santo de Deus, ele pediu que nós clamássemos ao Senhor pela saúde. Né? Existe assim um laço de morte seguindo a muitos. E nós vamos ter que orar, porque a oração do justo pode muito seus efeitos, amém? Então assim, quando eu cheguei aqui hoje, eu estou um pouco impactada, apesar do louvor ter sido assim, falou muito comigo, e o Senhor Deus só confirmou aquilo que eu estava sentindo, amém, igreja? Então nós estamos aí, e quando nós olhamos nessa campanha, é uma decisão que um homem de Deus toma. Ele diz, ele decide, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porém, ele já servia ao Senhor, ele já estava nos caminhos do Senhor. Ele foi chamado para uma grande obra. Deus sabia o quanto seria difícil. E Deus disse para ele, olha, que ele tivesse coragem, ânimo, para que ele fosse seguir adiante. E assim, ele seguiu, com coragem, com vontade, com determinação. Porque as mesmas coisas que o inimigo oferece para nós nos dias de hoje, ele também ofereceu no passado. Porque tem gente que acha que antigamente não havia pecado, não havia nada disso que há hoje na terra, e tudo isso havia. Só que o homem tinha o direito de decidir aquilo que ele queria fazer. Se ele queria pecar ou se ele queria andar nos caminhos do Senhor. E aqueles que escolheram andar no Senhor foram bem-aventurados em tudo que fizeram. Então, quando a gente anda nos caminhos do Senhor, é como essa peça mostrava. Muitos escolhidos, porém, poucos resolvem ficar com Jesus. Porque aqui, Jesus deu uma escolha para eles. Olha, você, para vir comigo, você tem que deixar todos os seus bens. Quer dizer, você tem que abrir mão de algo. Mas é algo que eu quero fazer? Será que é algo que eu quero? Ele disse, não, não quero. Então era decisão dele. Servir a Deus ou não é uma decisão nossa. Agora, quando nós decidimos e andamos realmente nos caminhos do Senhor, Deus, ele traz cura, libertação e salvação sobre as nossas famílias. Mas servir a Deus é abandonar a prática do erro, a prática do mundo. E hoje a igreja, ela está muito similar às coisas do mundo, ela está muito igual às coisas do mundo. Então a gente vê todo mundo batendo no peito e dizendo assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas eu tenho que servir. Para eu tomar uma decisão, principalmente no caso dele, que era o homem, era a autoridade, porque o homem é o sacerdote da casa. Então ele disse, eu e a minha casa, ele disse, eu já sirvo ao Senhor, e agora eu profetizo que toda a minha geração vai servir ao Senhor, porque eu tenho sido obediente diante do meu Deus. Então as bênçãos do Senhor, elas me acompanharão, me seguirão. E assim sucedeu na vida daquele homem. Mas para isso é necessário o quê? A decisão, primeiro eu fazer, para depois o outro fazer, amém? E quando nós vamos no Salmo 128, Salmo 127, abra aí no 127, 128, nós vemos algo muito forte ali. Porque ele já entra dizendo, feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos caminhos do Senhor. Temer ao Senhor é algo muito necessário para a vida de um homem, de uma mulher que quer ter uma família bem-sucedida. E a família, ela começa no casamento. Quando você bate o olho, você escolhe uma moça para casar ou um rapaz para casar, ali você está decidindo ter uma família. E aí, conforme você formar essa família, vai ser aquilo que os seus filhos serão, o que a sua geração será. Muitos de nós viemos de coisas horríveis. Tem pessoas aqui que têm marcas profundas, que se ele for
pensar o que é família para mim. Família para mim é símbolo de dor, é símbolo de destruição, é símbolo de abuso. Mas agora você está na divina luz. Você saiu das trevas e veio para a divina luz, para a casa do Senhor. E aqui a cura, a libertação. Mesmo que você venha de uma família traumática, problemática, mas agora você decide, eu quero servir ao meu Senhor. E aí eu me uno a uma mulher, quando a gente vai lá em Gênesis 2:24, Deus diz que o homem vai deixar o quê? O pai, a mãe, unir-se a uma mulher, juntará a uma mulher e eles irão formar o quê? Uma família. E essa família, ela pode ser bem-sucedida ou ela pode ser mal-sucedida, dependendo da forma que esse casal vai iniciar a vida dele. E o grande problema hoje evangélica, que eu não estou falando com o povo do mundo, porque para eles é natural, mas o grande problema da sociedade evangélica é porque hoje, por exemplo, é natural ter relação sexual antes do casamento. Você já começa errado, porque não é natural, não é normal. Antigamente, quando uma jovem perdia a virgindade, ela chorava, ela se entristecia. Hoje ela chora quando perde o celular. Aí é um drama desgraçado. Pensa no drama. Não é? Não, gente, avalia, pensa. Às vezes você sai de casa e esquece o celular em casa, está lá na sua casa, seguro. Mas aí você entra num desespero, meu Deus, meu celular. Aquilo ali se tornou o Deus das nossas vidas. Então, quando nós vemos, nós já vemos aí o grande problema. E o grande problema é que se tornou tão natural, que os pais já não se importam mais. E aí já entra com um pecado nas costas. Mas e agora eu já entrei assim, como é que eu vou fazer? Eu vou confessar, pedir perdão e começar uma nova história. Só que as consequências, elas virão, porque a Bíblia é clara. A gente olha para Davi, Davi era o segundo coração de Deus, era o grande homem de Deus. E aí o que acontece com Davi? Davi, ele peca. E uma coisa foi chamando a outra. E o problema é que ele pecou, não prestou atenção no pecado dele e ainda condenou alguém que no caso dele, que era ele próprio, mas ele achou que era outro e ele condenou aquele. E aí a condenação que ele foi para cima do outro, da mesma forma que ele julgou o outro, veio para cima dele e da família dele. E ali aquela família entrou numa destruição total. Não existe um símbolo de destruição maior do que a destruição da família de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Então, por mais que o Senhor ele nos ame, as consequências dos nossos erros têm que ser pagas. Essa conta ninguém paga por nós. Então, muitas vezes nós estamos reclamando porque estamos vivendo algumas coisas ruins, mas nós temos que avaliar e ver o que eu tenho feito, o que eu fiz, e arrepender da alma. Porque quando a gente olha para Davi, ele se arrepende, ele chora na presença de Deus. Quando você vai no Salmo 51, você vê um homem totalmente arrependido, com um coração totalmente quebrantado. E aí o que Deus faz? Deus muda a história daquele homem. E você vê que o filho dele, o filho caçula dele, se torna rei. Que era o que seria difícil. Mas porque mediante aquele arrependimento, Deus o beneficiou. Então, é necessário que para que nós venhamos construir essa família, para que nós possamos dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é necessário que a nossa família veja em nós um verdadeiro homem e mulher de Deus, um verdadeiro adorador. E quando eu leio aqui o Salmo, sem o óculos, a coisa fica um pouquinho difícil. Salmo 128 diz assim, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Tem algumas Bíblias que diz o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. A sua esposa no interior de sua casa será como videira frutífera. Os seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da mesa. Eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor. E quando nós tememos ao Senhor, nós buscamos andar nos estatutos do Senhor. E a Bíblia, quando ela começa ali, quando a gente olha em Gênesis 2:24, a gente vê uma separação. Agora, esse jovem resolve casar, escolhe uma moça
vai casar e ele vai deixar a família e vai formar a família dele. E essa família, ela tem que estar alicerçada na palavra de Deus. E quando eu olhava para isso, eu perguntava para Deus, e o grande problema dos casamentos? O grande problema dos casamentos, então eu coloquei algumas coisas para que você coloque no seu coração. Porque tem certas atitudes que destroem o casamento. E se destrói o casamento, certamente destrói a família. Os filhos, eles olham para aquilo que nós fazemos. A Tainá que estava aqui, é minha filha. Né, gente? E vocês podem ver, quem viu ela ministrando, ela tem uma parte do pai e uma parte minha. Quem vê ela falando, vê que ela tem uma parte minha. Por quê? É o meio social que ela vive que a formou. Então, o meio social que os nossos filhos vivem é que os formam. E às vezes nós não prestamos atenção nisso. E as coisas que podem matar, destruir esse lar, eu coloquei alguns aqui, eu creio que, não sei se vou dar conta de falar todos, mas eu vou falar de alguns. A falta de amor. Porque quando você conhece uma jovem, ou um jovem, gente, mas é um amor. Tem gente que deixa Deus, tem gente que deixa tudo, larga tudo, perde tudo. É um amor fora do comum. Mas aí aquele casal casa e aí nós vamos comer sal junto. E aquele docinho de coco não é doce de coco, é de jiló. E aí pense num problema para você suportar. E aonde tem que ter aquele amor que vem de Jesus Cristo. Por isso que é necessário, quando vai casar, pedir orientação de Jesus. Porque quando vier as lutas, se esse amor que está dentro do nosso coração vem de Jesus, ele vai suportar as lutas que vem dentro desse casamento. E a Bíblia, ela é clara, ela diz que o homem deve amar a esposa como Cristo Jesus ama a igreja. Aí tem gente que fala, mas isso de novo o muito falar, a repetição faz a gente memorizar, gravar. E Deus, ele fala que a mulher seja submissa ao esposo, como Cristo é a igreja. E a gente olhando parece que é tão complicado. E depois, pastor, eu fazendo esse estudo aqui, eu vou, depois, se possível, juntar as famílias, só os casais, porque aqui não vai dar para eu falar aquilo que eu gostaria de falar. Eu tenho que falar só para os casais por causa das crianças, de menores que aqui estão. Eu não posso falar tudo que eu gostaria de falar. Mas depois nós vamos unir para que nós venhamos trazer ajuste para as famílias. Para que essa palavra, não está aqui, para que essa palavra, ela realmente venha se materializar nas nossas vidas. Que ela não seja vãs palavras, mas que elas sejam palavras vivas e eficazes na nossa vida. Há um tempo atrás, eu lembrando, nós fizemos essa campanha. Minha filha não estava aqui, mas nós proclamamos e nós decidimos. E hoje está ela, está o esposo, está o filho dela. Porque Deus, ele é fiel, ele diz, ao que me honra, eu os honrarei. E essa falta de amor, ela destrói o casamento e destrói a família. Outra coisa que eu coloquei, a falta de comunicação. Esse é um problema sério dentro dos lares. E hoje, quando eu estava preparando isso aqui, foi muito engraçado. Porque a gente é colocado à prova. E o pastor veio, eu estava dodói, né? E ele veio para a igreja. E aí, a internet entrega todo mundo, né? Aí tá lá, fala, gente, na igreja está tendo festa, eu nem sabia. Né? Por quê? Mas graças a Deus, Deus já me deu a maturidade de ter o domínio próprio e o autocontrole. Mas talvez se fosse outro, ia ser um blá 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 do inferno. Porque a Bíblia diz que a mulher rixosa, ela é a pior mulher que existe na face da terra. É melhor o cara viver sozinho no meio do mato, igual bicho, do que viver com a mulher rixosa. De tão bonito que ela é. E às vezes a gente nem sente que é. Mas olha a gravidade que é. E essa falta de comunicação é muito séria. O casal que não conversa, que não tem diálogo, ele não consegue notar o problema que existe dentro do lar. E se ele não tem essa comunicação entre marido e mulher, entre os filhos também não terá. Por quê? Porque como? Se você não conseguiu, vocês dois que se amam, dormem junto, se relaciona, não consegue ter comunicação. Tem homem que ele toma a decisão e depois ele avisa. Esse eu vou comprar um carro, vou dar um carro para minha esposa. Ele vai lá, compra o carro, daí ele não pergunta se era o carro que ela queria.
Aí quando ela vai reclamar, ele acha ruim. A intenção foi boa, mas nem sempre consegue agradar. É igual quando nós, mulheres, decidimos algo. Eu vou fazer isso aqui. Tem mulher que ela diz, hoje mãe, sim, vou fazer um curso. Vai lá, se matricula no curso. O marido é a quinta ou a sexta pessoa a saber que ela está nesse curso. Porque falta comunicação. Falta comunicação para falar dos problemas que está vivendo. Falta comunicação de você dizer, eu não estou feliz com isso. Falta essa comunicação. Falta sabedoria para ouvir e resolver. Porque muitas vezes também, quando se comunica, eu até coloquei aqui também, se comunicam com violência. Violência verbal. E através da violência verbal vem a violência física. Porque há tanta falta de comunicação, mas às vezes quando vai comunicar, aquilo entra no ouvido como se fosse um problema tão sério que gera um problema que não existia. Homens ríspidos, mulheres ríspidas, mal educadas. Nós não podemos ser assim, nós somos nascidas de novo. Quando nós aceitamos Cristo Jesus e viemos para a divina luz, nós nascemos de novo. E quantos casamentos estão destruídos porque não há comunicação? Eu gasto, eu faço o que eu quero e eu não comunico. Para mim tanto faz. Não. A Bíblia diz que o casal, quando ele se une, ele se torna um só. Se eu pegar essa água aqui e de repente colocar um café aqui dentro, ela vai se misturar e será impossível eu separá-los de novo. Não é, igreja? Nós não somos óleo que não se ajunta. Nós somos aquele que... Eu ia trazer, mas eu esqueci a massinha do Caio. Porque ele pega a massa vermelha, a branca, e ele vai amassando, e ela se une. É impossível depois a gente separar a branca da vermelha. Bem assim é o casal. É por isso que quando há um divórcio, há uma destruição tão grande. Porque a união, ela é tão forte. Ela é uma mistura tão forte, ela é uma mistura sanguínea. E quando vem o divórcio, ele causa dor e ele causa destruição. E além disso tudo, Deus diz na Bíblia que ele odeia o divórcio. Tem muita gente que fala, não, mas Deus aceita o divórcio por causa da traição. Não é que Deus aceita, é por causa da dureza do coração do homem, para que não haja ali uma tragédia maior, aí ele separa. Mas para Deus é algo muito triste e para a família também. Porque houve ali uma união. Ninguém casou obrigado. Nos tempos dos nossos pais, mais para trás um pouco, né? Alguns casaram assim, mas mesmo assim, muitos viveram até morrer. Por quê? Porque eles fizeram uma aliança. Então, quando não há essa comunicação, esse casamento se torna numa tragédia. A comunicação, se você não tem, você tem que colocar ela hoje dentro do seu coração. Dizer, eu estava pensando assim, quem aqui sabe qual o maior sonho do seu esposo? Ou da sua esposa? Ó, uma levantou a mão, duas. Choquem, eu não sei. Porque eu sou sincera. Aí eu estava pensando, eu não sei. Qual o maior sonho do seu marido? Quem é que sabe? Pouquíssimo. Qual o maior sonho da sua esposa? Quem é que sabe? Se eu sei, eu não lembro. Por quê? Porque às vezes falta a comunicação. E você já pensou, quando a gente sabe o sonho um do outro, a gente vai perseguir aquele sonho junto. A gente vai buscar a realização daquele sonho junto. Entendeu, igreja? Mas quando não há essa comunicação, como é que vamos saber? Tem gente que morre sem saber. Fica velhinho, juntos, mas sem saber. Os que chegam a envelhecer, porque muitos, por falta da comunicação, nem chegam a envelhecer juntos. A violência verbal, a violência física, a Bíblia ela diz assim, olha, a morte e a vida estão no poder da língua. Olha só, um órgãozinho menorzinho do corpo, ele tem o poder para trazer vida e para trazer morte. Ainda diz assim, irai-vos, mas não pequeis, que não se põe o sol sobre a sua ira. Gente, tem gente que se ira numa facilidade, que só Jesus na causa.
E nós somos tentados. Quem tem facilidade de se irar vai ser tentado o resto da vida. E aí cabe a ele o quê? Dominar o homem. Mas o grande problema também do crente é porque ele não quer nascer de novo. E aí ele não consegue andar segundo a palavra porque ele não nasceu de novo. Tem gente que qualquer coisinha ele emburra, ele se ira, ele fica com raiva. Qualquer coisa ele está pronto para dar uma resposta. É precipitado no falar. Aí a Bíblia diz que um pequeno órgão, ele tem o poder de trazer vida e ele tem o poder de matar. Aí a gente olha, é sério, pastor? É sério, seríssimo. Como é sério? Jacó amava Raquel, era a amada querida do coração dele. Ele trabalhou mais de 20 anos pelo amor de Raquel. Raquel faz uma besteira, rouba as coisas do pai, senta em cima, faz uma vistoria, não encontra. Aí ele diz para o pai dela, aquele que roubou morrerá. E ele tinha poder sobre a esposa, porque são um só, tem um tem poder sobre o outro. E o que aconteceu logo em seguida? Raquel morreu no parto. Então a palavra, ela tem poder de matar. Então é por isso que é necessário que nós venhamos buscar o domínio próprio. Eu chegava aqui hoje e conversava com, acho que foi o pastor Rafael. O pastor Rafael me contando uma história. E eu falei, engraçado, pastor, eu sonhei que tinha uma pessoa que estava perdido 2 filhos. E eu fui orar por essa pessoa e a mãe dessa pessoa tinha amaldiçoado ela. Disse que todo filho que ela engravidasse, ela iria perder. Só que isso aí foi um sonho. Mas eu já atendi casos assim. E até chegar alguém para ter o discernimento do que é aquilo ali, quebrar aquilo na vida da pessoa, muitas vezes ela nem vai mais poder ter filhos. Então a palavra realmente, ela tem o poder de matar ou trazer vida. Os filhos hoje não têm o hábito de dar bênção, mas quando um filho te dá bênção e você fala, Deus te abençoe, é uma palavra forte. Você está determinando isso na vida do seu filho, na vida do seu neto. Todo dia que eu encontro o menino da Maiara, que eu tenho como neto, ele pode não me dar, mas eu falo, Deus te abençoe. Eu pego a menininha, Deus te abençoe. Meu neto, a minha filha, né, já é casada, mas até hoje ela me dá bênção. Mas a modernidade afastou isso. E isso está fazendo com que os lares sejam destruídos. Amém, igreja? E eu coloquei assim, a má administração financeira. Eita Deus, aí mexeu no bolso, mexeu no bolso. Tem homens desequilibrados, tem homens que têm pouca vontade de trabalhar. No português legal, ele é preguiçoso, né? Tem homem egoísta, que ele só pensa em si mesmo. Se ele tiver que comprar um carro, ele compra o carro e a gente vai morrer de fome, tá tudo certo. Tem homens que ele é só para ele, o dinheiro é só dele, é só para ele. Ele é o mantenedor da casa. Ele diz assim, não, Deus me levantou como sacerdote. Só que a Bíblia diz que você e a sua esposa é um só. Então tem que ser tudo comunicado, tudo junto. Nós podemos fazer, nós vamos fazer, podemos fazer. Mas quantas vezes nós, nos nossos egoísmos, achamos é o meu dinheiro. Tem mulher que ela trabalha e diz, é o meu dinheiro. Tem mulher que assume o sacerdócio da casa porque o salário dela é maior. Não, pode ser maior, mas Deus te colocou ali como esposa. Então você tem que entrar num comum acordo com seu esposo para que ele continue sendo a autoridade sobre esse lar. Porque senão esse lar não vai dar certo. Aí, os homens devem estar falando, e as mulheres? Nós, muitos de nós, somos gastadeiras. Tem mulher, essa sou eu, que quando entra no shopping, a tal da promoção, deixa louca. Mas graças a Deus, eu nunca desequilibrei o meu esposo. Eu sei até onde eu posso ir, mas eu sei que eu posso melhorar. E para eu melhorar, eu tenho que buscar muito a presença do Pai antes de sair de casa. Eu tenho que falar, Jesus, amarra tudo. Amarra meus olhos. Amém, igreja? E muitas vezes tem mulheres que gastam de forma assim, ó,
desordenada. Quando vê, o cara tem que fazer empréstimo para pagar a dívida. Isso é descontrole financeiro. E isso aí gera problemas sérios. Os grandes problemas de separação é na área financeira. Há pesquisas que diz que o grande problema é o financeiro. Quando a gente é fiel a Deus nos diz, nas ofertas, os dois ali, Deus, Ele nos honra e Ele nos abençoa. Amém, igreja? E a inversão de papéis. O papel social do homem é proteger, prover e liderar. Diga aí. Proteger, prover e liderar. Se você vê quando Deus, Ele cria Adão, aí Ele olha assim, pô, Adão tá solitário que só. Pensa no cara que tá sozinho. Espera aí que eu vou fazer uma ajudadora para a vida dele. E Deus mandou ele o quê? Mandou ele cuidar de tudo. Ele tinha autoridade sobre tudo ali dentro. Sobre os animais, sobre tudo que ele tinha. Não era igreja. Porque foi o papel que Deus entregou, a função que Deus entregou na mão do homem. Está aqui na sua mão, a autoridade. E quando o homem negocia essas três funções, a coisa despenca. É tão engraçado porque a gente vê o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três, em um só. A gente vê o casal, marido, esposa e Deus. São um só. E agora a gente vê três funções a qual Deus entregou para o homem. E quando ele negocia essas funções, certamente ele não precisa bater no peito e dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque existe coisas erradas dentro da casa dele que vai afastar a presença de Deus dentro da casa dele. Eu até coloquei aqui que quando Deus ele instituiu a Adão, ele trouxe a mulher e ele disse assim, Adão, olha aqui, ó, tá aqui a sua esposa, agora é sua esposa, vocês são um só, tudo bonitinho. E Deus mandou ele cuidar dela. Aí ele deixou ela lá de alguma forma, sabe Deus como. O que ela faz? Ela é seduzida por um espírito que entra ali na serpente e vai lá comunicar com ela. E aí quando ela oferece a fruta, ele come, beleza. Quando Deus chama eles se veem nu. Por quê? Porque o pecado tinha entrado. E aí, quando Deus chama Adão, ele tenta culpar quem? A mulher que o Senhor Deus me deu. Deus não deu uma palavra com Eva. Ele deu com Adão. Eu te entreguei nas suas mãos a liderança. Você que negligenciou. Foi na sua mão, Adão, que eu entreguei. Então tem muita gente que quer crucificar a mulher, mas Deus deu a autoridade para o homem. Ele é quem não fez aquilo que Deus lhe ordenara. E aí gerou, através desse homem, veio a morte sobre todos os homens. A ponto de ter que vir Jesus para trazer vida sobre todos os homens. Homens que eu digo no sentido homem e mulher. Então se você não tem seguido esse estatuto, reveja os seus conceitos e os seus princípios, para que Deus venha entrar dentro da sua casa. Pastora, mas eu estou aqui como mulher sozinha. Sim, mas você está aprendendo, você vai clamar ao Senhor, para que isso venha nascer dentro do coração do seu esposo, porque há poder no nome de Jesus Cristo. Não é só a música, essa palavra ela é real, e ela é verdadeira, ela existe, e ela faz parte da nossa vida. Há poder no nome de Jesus. Quando nós clamamos, Ele age nas nossas vidas. Aí eu coloquei aqui, a falta de intimidade. A falta de intimidade. Casou. É muito engraçado para você ver o tanto que o pecado ele nos rodeia. Quando nós estamos namorando, não pode ir em lugar escuro, não pode ir em lugar sozinho, porque senão é tentado. Não é? É uma loucura, é um fogo que só Jesus na calça. Olhou, está dando choque.
Não estou mentindo? Não pode encostar, que senão não resiste. Papai e mamãe falam, meu filho, você só namora aqui debaixo dos meus olhos. Ah, eu vou não sei para onde, manda o Chiquinho ir junto, porque senão, meu nego, o negócio é feio. Não é? Aí até quando cai, engraçado, aí cai em tentação, foge da mãe. Tem gente que pula muro, arrisca a vida para estar lá, tendo relação. Aí depois que casa, está livre. Pode fazer de manhã, tarde, de noite. Madrugada. Pastor, eu vou só até aqui, pode ficar tranquilo. Não vou passar daqui. Já está me olhando. Aí acaba tudo. O fogo vai embora. Tudo. A beleza que tinha vai embora. Nossa, mas ela era tão linda. Né? Agora perdeu tudo. Perdeu todo o encantamento. Aí vai-se embora o que? A intimidade. Começa, não, hoje estou com dor de cabeça. Ah, não, mas hoje eu estou com uma dor no cotovelo, que meu cotovelo chega a estar dando cãibra, de tanta dor que ele está. Nossa, mas hoje eu lavei louça demais, minhas costas estão doendo. Tudo bem. Mas tem um detalhe também, aí é nisso aí que depois eu quero entrar, não dá para falar aqui, porque muitas vezes a mulher também não tem saído satisfeita. E quantos casamentos estão sendo abalados porque só um quer ser satisfeito. O cidadão tem 30 anos, ele consegue, pronto, acabou, passou a sensação. E agora, e eu? Pronto. E aí isso gera um problema grande e sério na família. Porque aí cria casais nervosos, insatisfeitos, a esposa insatisfeita, o marido insatisfeito. Então, se você tem andado dessa forma, repare essa brecha. Porque até para fazer jejum, Deus ele não entra nisso aí. Ele diz, olha, eu vou jejuar 40 dias. Ou você faz um acordo que não é lícito, faça no horário que não atrapalhe isso, porque senão você dá espaço e lugar para Satanás entrar. É bíblico. Não tem como mudar a Bíblia. Amém, igreja? Então, se você tem tido esse problema, repare ele hoje. E eu coloquei alguns princípios da intimidade. O marido deve ser benevolente com a mulher. Você vai lá em 1 Coríntios. Se você quiser abrir aí, você pode abrir. Eu não tenho tempo para abrir. 1 Coríntios 7:3. Os cônjuges não devem vedar o corpo um do outro, porque o corpo de um pertence ao outro, um ao outro. Aí eu coloquei cuidado com o jejum. E a sexualidade do casal não pode ser suprimida na vida do casal. Amém, igreja? Então isso aí é necessário que haja. Se não está havendo, Deus, o Senhor me dá hoje vigor, como o Senhor deu para Abraão, para eu voltar à prática daquilo que tem que ser real dentro do meu casamento. E para Sara também, né? Amém? Amém, igreja? O pastor está ali. Está ali assim, me olhando. Então, igreja, essa realmente é a palavra que eu trouxe hoje, que o Senhor Deus deu no meu coração. Porque tudo que nós fazemos nas nossas casas, a nossa família observa. Quando você está indisposto, quando você está nervoso, quando você está ansioso, a mãe ansiosa gera filhos ansiosos. Vê família que xinga palavrão. A criança chega ali na escolinha, pequenininho, toda hora ele solta um palavrão. É natural? Não é natural, é o meio social que ele vive. Então que hoje nós possamos pegar essa palavra e viver essa palavra. Porque se nós quisermos mudar a história da nossa vida, do nosso casamento, se nós de fato quisermos dizer assim, olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se nós não servimos ao Senhor conforme Ele manda, e quando você lê, igreja, leia 1 Coríntios 7, leia ele todinho. Porque ele tem os estatutos para você ter um casamento feliz, abençoado. E aí quando esse casamento for abençoado, os seus filhos vão dizer, eu quero casar, eu quero ser igual ao papai e a mamãe. Nossa, a minha família é linda, é uma família abençoada. Por quê? É o que eles vê dentro de casa.
Não fale mal dos outros. Tem gente que vem para a igreja, sai da igreja, fala mal de fulano, fala mal de ciclano, fala mal do pastor. Tudo isso, aqui ó, os seus filhos estão captando. E aí depois, eles tomam raiva da igreja e você não sabe o porquê. Nós mesmos somos uma geração que odiávamos a igreja. Fomos criados na igreja e passamos a odiá-la. Depois, quando ficávamos adolescentes, por causa de muitas coisas que nós víamos. Então a igreja, ela precisa entender o papel de cada um dentro de casa. Você precisa se conhecer como pessoa. Você precisa se conhecer, a mulher precisa se conhecer, o homem tem que se conhecer. Você precisa saber o que te causa raiva, o que te causa estresse. E dizer, olha, eu não gosto que você faça isso. Pastor Júlio quer matar, ele atrasa. Porque ele é muito pontual. E mulher tem facilidade em atrasar. Não tem jeito. A gente veste 500 mil roupas antes de vir para a igreja. E aí quando ele chega no horário, ele olhou no relógio, ele já fica agoniado, é notório. Então eu já conheço isso nele. Então cada um de nós, a gente olhando, a gente sabe aquilo que irrita um ao outro. Então por que nós vamos insistir em irritá-lo? Ou irritá-la? Sendo que aquilo ali vai causar problema, vai causar dano. E é por isso que nós temos casamentos completamente desestruturados. Porque às vezes não paramos para refletir nem quem nós somos. Às vezes você não consegue passar nem quem você é. Você quer que o homem saiba quem você é, ou que a mulher saiba quem você é, mas nem você se conhece. Nem você sabe o que você gosta. Aí como alguém vai saber o que você gosta? O que você quer? Então é necessário, para que nós tenhamos uma família bem-aventurada, que nós venhamos andar dentro daquilo que o Senhor Deus nos determinou. Dentro daquilo que Ele falou. E outra coisa, a última que eu coloquei aqui. Quando nós queremos ter um lar sem a presença de Deus. Quando Ele se torna o último dentro de casa. Deus é o primeiro dentro do nosso lar. Se você quiser, Ele diz assim, ó. Lá no 127, Salmo 127, diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Quer dizer, se o Senhor, Ele não tiver ali, certamente esse casamento não vai dar certo. Porque quando Deus, Ele é o primeiro nas nossas vidas, quando o celular passa a ser o último e Deus se torna o primeiro, quer dizer, eu levantei, primeiro eu vou invocar a Deus. Antes de eu dar uma olhadinha no celular, eu vou invocar a Deus, eu vou falar com Deus. Eu vou apresentar a minha casa, a minha família a Deus. Quando Ele passa a ser o primeiro, Ele te dá sabedoria, discernimento, entendimento, paciência, porque lar requer paciência para você lidar com os problemas dentro de casa. Então você precisa colocar um altar dentro da sua casa para Deus. Você precisa desligar a televisão e tirar um tempo para Deus. Você precisa sentar na mesa e almoçar com os seus filhos, com a sua família. Você precisa colocar na sua casa um culto. Mas pastora, não tem tempo. A gente tem tempo para assistir filme. A gente tem tempo para assistir televisão. Então eu vou unir a minha família e vamos fazer aqui um momento do Senhor, um louvor, uma palavra, para edificar esse lar na presença do Senhor. Aí Deus vai entrar no seu lar. Aí os seus filhos vão amar o Deus que você serve, porque Ele vai operar sinais, prodígios e maravilhas dentro da sua casa, através da sua busca. Mas para isso é necessário você realmente buscar a Deus e entender os estatutos dEle e seguir a Ele. Amém, igreja? Glória a Deus, o louvor pode subir. Eu quero que você olhe para dentro de você e você se avalie. Olhe para dentro de você de quem sou eu? Quem sou eu quando eu não estou na igreja? Quem sou eu lá na minha casa? Qual é a interpretação que os meus filhos têm ao meu respeito? Uma vez teve uma peça na escola da Tainá que as crianças tinham que, como diz, com a palavra, incorporar não, né? Tinha que, incorporar a mãe. Quem é a minha mãe? E muitos levaram um choque com o que aquelas crianças apresentaram ali. Muitas mães ficaram envergonhadas com o que aquelas crianças apresentaram ali, porque elas passaram aquilo que elas viam, como elas viam as mães dela. Era Dia das Mães. A minha me via extremamente ansiosa, lavando, passando numa correria doida.
Então, quem é você? Será que se nós fizermos uma peça aqui com seu filho, será como que ele vai se comportar se ele for você? Então que nós venhamos nos analisar. E que nós venhamos trabalhar a nós mesmos para trazer salvação para a nossa casa e para a nossa família. Porque nós precisamos que essa palavra ela saia do papel e ela entre aqui dentro dos nossos corações. E se você vê que tem algo errado na sua vida, você está no lugar certo, na hora certa, para falar: Senhor, traz ajuste na minha vida, me dá a sabedoria, me dá a maturidade, me faça entender, tira de mim tudo aquilo que é demais ou que é de menos. Se eu tenho sido essa mulher que reclama de tudo, tem mulher que reclama de tudo, tem mulher que ela casou sabendo que o salário era esse, ela não consegue entender. Tem mulher que por ganhar mais, ela se sente arrogante dentro do lar. Seus filhos vai ter problema lá na frente. O grande problema do homossexualismo é o meio social que ele foi criado. Então hoje é tempo de você repensar quem você é, para que você possa dizer: Deus me curou e Deus vai levar cura sobre o meu lar, sobre a minha família, porque eu estou declarando que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas eu hoje me volto para o Senhor, me arrependo de tudo aquilo, de toda a caminhada que eu fiz. Se eu fui uma esposa negligente, se eu fui um marido negligente, se eu não tenho andado nos estatutos que o Senhor me chamou para ser, hoje eu quero voltar e eu quero ser exatamente aquilo que Deus quer, para que a minha família seja família bem-aventurada no Senhor. Fique de pé, igreja. Coloque a mão no seu coração. A família é uma instituição divina. Deus criou a família. E Deus criou a família para ser bem-aventurada. Deus criou a família. A maior alegria de Deus é uma família bem-aventurada. É uma família cheia do Espírito Santo. Busca Deus para dentro da sua casa. Busca Deus para os seus filhos. Ah, mas a minha família não serve ao Senhor. A esposa, ela ganha o marido sem palavras, só clamando, orando e jejuando ao Senhor. Ela ganha o esposo. E assim também é o marido, com a mulher incrédula. Mas seja um exemplo na sua casa. Que ela veja Deus na sua vida. Que o seu esposo veja Deus na sua vida. Que a sua comunicação tenha Deus dentro dela. Se você tem um hábito de dar mais resposta, coloca sal na sua boca, faz um propósito com sal, bota o sal lá, ou dentro do seu bolso. Toda vez que você for falar uma coisa, você lembra do sal, põe na língua. Meu Deus, queima essa minha língua. Tira esse espírito que me deixa uma pessoa tão descontente.
ó Pai, possa impedir o agir do Senhor. Pois assim nós te pedimos em nome de Jesus. Ao Deus do meu Louva, apresenta-se ao Senhor. Fala, Deus, eu necessito, eu preciso da família. Eu preciso da presença do Senhor, eu preciso da restauração. ao Deus Eu não sei qual área que te tocou nesse dia de hoje, mas seja qual for a área que te tocou, ponta diante de você, é a sua família é o maior patrimônio que você tem nessa terra. E Deus hoje, Ele está aqui, Ele te entende. Ele não está aqui para te julgar, Ele está aqui para trazer cura sobre o seu lar, sobre a sua família. Eu adorarei.
lugar. Pega na mão deles, eu consagro a minha família ao Senhor. E eu declaro que a minha família é a família bendita do Senhor. E hoje eu declaro, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você, como mãe, está no lugar de autoridade, em nome de Jesus, hoje eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh, Jesus, que nós possamos ver famílias neste lugar sendo restauradas, sendo transformadas, porque na autoridade que há no nome de Jesus, eu repreendo agora todo espírito de separação, de divórcio, todo espírito maligno, de tristeza, de angústia nos lares, todo espírito de depressão, de opressão nos lares, bate e retirado em nome de Jesus Cristo. Pai, nós entramos na tua presença, Senhor, e clamamos o Deus vivo e poderoso, e declaramos que Satanás não tem poder sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Damos ordem para que todo espírito das trevas, de derrota, de miséria, de fragilidade, em nome de Jesus, bata em retirada. Todo espírito que apropriou da minha casa, em nome de Jesus, bata em retirada. Sai dessa casa, sai dessa família. Espíritos malignos que estão causando separação, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós confessamos o Senhor como único e verdadeiro Deus da nossa família, e declaramos que Ele é o Deus da nossa família, e sobre a nossa família não há encantamento. Em nome de Jesus, Deus, sara lares, sara famílias neste lugar, repreende toda doença nos lares, nas famílias, todo espírito de opressão, esse espírito maligno que coloca contenda, confusão, ansiedade, nervosismo, em nome de Jesus Cristo, espírito de miséria, o espírito imundo que rouba a paz desse casal através das finanças, sai em nome de Jesus, em nome de Jesus, tranca a rua maligno, eu te repreendo na autoridade do nome de Jesus, sai das finanças desse homem, dessa mulher, tira as tuas portas imundas, em nome de Jesus. A tua palavra diz, ó Pai, que o Senhor jamais viu um justo, ó Pai, desamparado, e nem a descendência dele a mendigar o pão. Então, em nome de Jesus Cristo, que toda miséria, toda derrota, bate em retirada, sai no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, há poder no nome do Senhor Jesus. E nós declaramos, Pai, que nenhum mal nos sucederá, que praga nenhuma chegará à nossa tenda, porque o Senhor Deus dá ordem aos teus anjos para que passem na nossa casa. E em nome de Jesus, que as cadeias malignas que cercam lares, famílias, sejam jogadas por terra em nome de Jesus. Deus, quebra as cadeias malignas, Pai, que cercam os lares, que impede, ó Pai, as famílias de se voltarem para o Senhor, que impede esse homem, essa mulher, de renunciar ao mundo, ao pecado, em nome de Jesus Cristo. Toda tranqueira de Satanás seja quebrada, seja destruída agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Satanás, nós declaramos em uma só voz, em um só espírito, como exército forte. Pai, cerca essa igreja com as labaredas de fogo do Senhor. Cerca os lares, as casas, cerca os
paz. sobre o seu esposo, sobre a sua esposa, sobre a sua O leão da tribo de Judá está aqui. Quando Deus chamou Abraão, o nosso pai Abraão, ele fez uma promessa. Nós somos da descendência de Abraão. E ele disse que nós seríamos benditos onde nós entrarmos. Ele disse que aqueles que nos abençoassem seriam abençoados, mas aqueles que nos amaldiçoassem seriam amaldiçoados. Essa é a palavra do Deus vivo e poderosa, e ela não volta atrás. Nenhuma maldição há sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, porque Jesus Cristo de Nazaré está despedaçando as obras do mundo de Satanás. Deus está curando esse lugar. Deus está curando umas feridas neste lugar. Abraça o seu filho, você que está com ele. Faz o Senhor para dar um abraço na alma. Deixa ele sentir o batimento cardíaco. Se você não está com Deus aqui, abraça o seu corpo. Senhor, Deus venha nos entrelaçando. Deus, que a unção do Senhor venha sobre a sua vida. Que o Senhor Deus venha entrelaçar essas famílias. Essas mães que estão aqui sozinhas. Pai, quando ela abraça o corpo dela, ela abraça os filhos dela. Pai, ela faz como a galinha faz com os pitinhos. E eu peço ao Senhor, envolve essa família com a aliança do Senhor. Porque a aliança do Senhor ela é inquebrável. E em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Satanás, tu não tem poder sobre essas famílias. Tu não tem poder sobre essa Em casa. nome de Jesus. Você tem que sair, porque onde o Em meu Deus nome de chega, tu não Jesus. resiste. E aonde você estiver alojado, na Em casa, nome de nos Jesus. quartos, na cozinha, nessa de casa, Jesus. em Em cima nome da de casa, Jesus. em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Yeshua, bate em retirada, porque o meu Deus ele diz que por um caminho tu se levanta, mas por 7 tu tem que fugir agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, eu consagro, Pai, como ministra da tua casa, os pastores dessa igreja, eles levantam as mãos. Os pastores vêm aqui. E em nome de Jesus, Pai, o Senhor deu a esses homens autoridade, Senhor. O Senhor entregou essa família santa na mão dos pastores. E eles, ó Pai, como pastores dessas ovelhas, eles erguem agora as mãos. Sobe aqui no altar. Sobe aqui no altar. Pai, nós como os pastores dessa comunidade, nós levantamos as nossas mãos, Pai, e declaramos que as famílias deste lugar estão protegidas, estão guardadas. Pai, que das nossas mãos venha sair unção, porque, Pai, a tua palavra diz, ó Pai, as ovelhas, elas ouvem a voz do seu pastor. E como pastores dessa igreja hoje, nós declaramos e nós profetizamos que as famílias deste lugar serão famílias benditas, bem-aventuradas, e que nenhum mal sucederá, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, igreja. Amém, pastores. Tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus Cristo como único e verdadeiro Salvador? Quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único e verdadeiro Salvador, nós passamos a servir a Deus. Hoje nós profetizamos sobre a igreja, sobre a sua vida. Mas essa unção é para os filhos de Deus. E filho dele são aqueles que o aceitam como único e verdadeiro Salvador.
Jesus como meu único e verdadeiro Salvador. Mas, por algumas razões, eu me afastei da presença do Senhor. Mas hoje eu quero voltar para os braços de Jesus. Hoje eu quero voltar para o meu Senhor. Você só precisa levantar a sua mão, para que nós possamos orar e te abençoar. E declarar que essa bênção que você recebeu, ela te acompanhará. E ela entrará na tua casa. Tem alguém que quer reconciliar com o Senhor? Pode vir aqui, levanta a sua mão, que nós queremos orar por você. Tem mais alguém? Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Deus, Ele marcou o encontro com você, foi hoje. Ele não te trouxe aqui por um acaso. Ele te trouxe aqui para mudar a sua história, a sua vida. E o Deus que eu sirvo, Ele está operando neste lugar sinais, prodígios e maravilhas. Eu estou com dificuldade de ficar de pé, de tão grande que a unção de Deus está sobre este lugar. Então, se você tem andado por caminhos tortuosos, o dia de você voltar para os braços do Senhor é agora. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Tem mais alguém? Amém? Ou de repente você diz, não, eu já sirvo ao Senhor, mas eu tenho visitado a igreja e eu quero me tornar membro. Tem alguém que quer apenas se tornar membro dessa igreja? Amém, pastor Júlio? Igreja, nós ainda vamos clamar pela saúde da igreja. O pastor vai orar, ele vai estar aqui, a gente vai orar junto, que minha garganta também está. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele disse que é para a gente orar em relação à saúde, viu? Então nós vamos orar. Não é só esse vírus, meu nome desse vírus. Não é por causa do coronavírus, mas são outras coisas. Eu vi aqui infartos, algumas coisas, vi enfermidades profundas, muito prejudiciais mesmo à saúde, a qual a medicina talvez não possa trazer cura. Mas o Deus que nós servimos pode. Amém? Amém. Igreja amada do Senhor, nesse momento tem festa no céu. E nós também aqui na terra fazemos festa. Amém? Com alegria no coração, estende as mãos para cá. Vamos orar por essas duas senhoras que nessa noite tomam a decisão de voltar para os braços do Pai. Bendito Deus e soberano Pai, eis aqui, Senhor, diante do teu altar as tuas filhas, Pai, que nessa noite toma a melhor de todas as suas decisões, a de voltar para os teus braços, ó Pai. Meu Deus, como ministra a tua palavra, como sacerdote do Senhor, como pastor desta igreja, eu as abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu peço ao Senhor, meu Deus, escreve uma nova história, apaga o passado, faz tudo novo, meu Pai, na vida dessas mulheres que nessa noite se posicionaram em servir ao Senhor, em andar nos caminhos do Senhor e declarar que elas e a casa delas servirão ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Palmas para Jesus, igreja. Glória a Deus. Elisângela, acompanha elas duas ali. Pode ir, Ivonete, com elas ali.